Estamos gravando. Ih, não, cancel, já é... Não, quero agora... Deixa eu abrir aqui o do chat, maximizar isso aqui. Então, vamos lá. Os procedimentos do começo que eu tenho que fazer no medal estão todos implementados. Então, podemos começar. Eu tinha falado que a gente ia discutir alguma coisa que não tem nas notas de aula, nem no livro, que eu ia trazer um material para a aula de hoje. Então, vamos lá. A menos de um lápis da minha parte, aí se eu realmente estiver errado, eu corrijo durante a apresentação. Só ver uma coisa aqui. Isso. Ok. Peraí, cadê aqui? Copy Dropbox link. Então, estou mandando um link para um arquivo. O primeiro link é para um arquivo PDF. E agora, perdão, aqui, deixa eu ver esse outro aqui. É um link para um arquivo Word. O arquivo Word que eu usei para gerar o PDF. Tá? Então, vamos lá. Primeiro link. Link para um arquivo PDF, algumas coisas que a gente vai discutir. Segundo link para o arquivo Word que eu utilizei para gerar o PDF. Então, que às vezes alguém quer copiar e colar, quer anotar alguma coisa, pode aproveitar. É mais fácil no Word, né? Bom, o que a gente vai fazer hoje? Falar um pouco sobre a aventura da humanidade nos últimos 2000 anos. Tá? As aventuras, digamos assim, econômicas. E depois eu vou terminar a exposição, vou dizer o que me motivou a fazer isso. Os últimos meses que eu fiz, eu falei antes da exposição, no começo da exposição, por que eu tinha resolvido levantar esses dados. Bom, mas então, agora você vai ver, o que é que eu levantei? Bom, talvez tenha feito, né? Achei que consegui algumas fontes, né? Mas, basicamente, não foi um grande esforço. Hoje em dia, esse trabalho de levantamento, achar dados para vários países de PIB, expectativa de vida nascer, é uma coisa relativamente simples. Antigamente, quando eu era jovem, da idade do senhor, você teria que ir pessoalmente numa biblioteca e torcer que a biblioteca tivesse alguma publicação com a informação que você estava procurando. Então, parte da nossa discussão gira em torno deste livro, que aqui está, em título em português, seria Os Contornos da Economia Mundial, do ano 1, depois, até 2030, depois de Cristo, de um especialista em história econômica, que é chamado de história econômica quantitativa, que essas pessoas se dedicavam a fazer estimativas de variáveis como o PIB da Inglaterra no século XVII, ou PIB, ou renda per capita do Império Romano no século II, coisas desse tipo. A gente vai discutir algumas dessas informações aqui. E tem um link para a página desse livro na Amazon, nesses dois arquivos que eu disponibilizei no chat. O link só está abrindo... Alguém... carregou, tá. Ok. Eu pensei que o link que eu botei no chat, os links não estivesse funcionando. Tá? Só demorou um pouco. Ok. Bom, deixa eu abrir esse outro. Peraí. Desculpa. Esse aqui. Ok. Esse aqui. Então, deixar esse outro aberto ali. Senhores, uma das coisas que às vezes é fácil a gente esquecer, ou esquecemos que a gente um dia soube disso, em certo sentido, obviamente sabemos, mas não paramos para pensar, talvez não tenhamos dado a devida atenção, é muito comum, eu demorei a me dar conta disso, é o quão diferente é a nossa vida dos nossos antepassados, daqueles que viviam há 2000 anos, ou mais ainda, aqueles que viviam há 10, 20 mil anos. E que na história do planeta Terra, do ser humano, esse período de 2000 anos, então 500 anos, 200 anos, isso não é nada, é pouca coisa, né? Mas outro dia eu estava pensando, por exemplo,
vai assistir televisão, para quem tem TV a cabo, tem alguns canais do tipo, o nome é Animal Planet, Discovery, National Geographic. Aí volta e meia, num desses canais tem um programa sobre os leões. Aí uma época eu assisti com alguma frequência, alguns anos, aí aprendi um pouco sobre a vida dos leões, bem mais do que eu imaginava, eu não sabia. Porque assim, não, o predador é o principal caçador, tem vida mansa. Não, até onde eu sei, nenhum predador tem vida fácil. Por quê? Porque a taxa de sucesso nas tentativas a taxa de sucesso em cada tentativa de abate de uma presa é relativamente baixa. Então, um animal como um leão, um lobo, ele tem que fazer um esforço grande para conseguir capturar um animal, uma presa, né? E é uma vida, foi ver uma vida bem dura, né? Uma vida bem dura. E uma das coisas que, se você olha ali, tanto para leões como lobos, uma das coisas é que eles têm que viver bem próximo da fonte de água, bem próximo também da fonte de alimentos. E tem outros animais que, por exemplo, eles migram ao longo de um lado para outro, do sul para o norte, de acordo com as chuvas, com a temperatura, né? E aí, se a gente for parar para pensar, talvez há 20, 30 mil anos a nossa vida não fosse tão diferente da desses animais, apesar do ser humano ser, evidentemente, já na época era mais inteligente, né? Na verdade, inclusive, de um animal como, no caso particularmente, o leão macho, não estou dizendo que a vida das fêmeas seja fácil, também, que claramente não é, né? Mas eu não sabia que os leões, eles um grupo de leões controla um território. Se aparecer um leão que não é do grupo, eles normalmente matam, né? Ou tentam. E as fêmeas, elas nascem naquele território e ficam lá até o fim da vida. Mas o leão macho, ele nasce, vai crescer, mas quando ele está virando adolescente, os machos adultos o expulsam do grupo. Porque cada grupo vai ter 1, 2, 3, talvez 4 machos adultos e, digamos, 5 a 10 fêmeas, né? E aí o leão adolescente macho, ele é expulso do grupo e ele começa a vagar. Aí ele, às vezes, sozinho ou se juntando com outros machos que foram expulsos do mesmo grupo ou de outros grupos, criam coalizão, aí eles atacam os grupos estabelecidos para tentar expulsar os machos que estão presentes. Aí, quando eles são bem-sucedidos, eles, inclusive, têm uma parte bem chocante, é que eles matam todos os filhotes que lá estão, porque são filhotes do macho que o antecedeu, né? Mas, então, a conclusão diz o seguinte: normalmente o destino de um leão macho é morrer ou de fome ou em confronto, porque acaba assim, com a idade ele vai perdendo a capacidade de controlar o grupo, acaba tendo que ou ele é abatido pelos machos invasores, ou ele até decide não dar o combate, simplesmente se afasta, e até como já está com a idade avançada, mas se não tivesse com a idade avançada, o leão macho, o macho adulto, ele não é um bom caçador, porque ele é um animal muito grande e pesado, as fêmeas são muito mais ágeis, então o grosso da caça, o trabalho de caça, parte considerável dele é feito pelas fêmeas no grupo. Os leões machos têm uma das funções é proteger o grupo de outros leões machos e também proteger de outros adversários, incluindo das hienas. Como o leão é maior, o macho é maior, mais forte, ele tem mais facilidade de dar combate, de afugentar, amedrontar as hienas. Bom, mas então, assim, se for pensar, uma vida bem dura, né? Assim, no momento que você entra em declínio físico, você está fadado à morte, seja de fome ou em combate. E for pensar o quê? Com um ser humano há 10 mil anos, possivelmente não era muito diferente, né? No momento que começasse o declínio físico, não conseguisse mais caçar ou pescar, morreria de fome, alguma coisa desse tipo. Então, se for pensar mesmo, claramente, essa não é a situação de boa parte dos seres humanos hoje, né? A perspectiva, não é esse o futuro que os aguarda. Hoje, o ser humano não tem a necessidade de morar colado à fonte de alimento, tá? É um grande passo. Então, nós vamos tentar, pelo menos por um período mais recente, de uns 2 mil anos para cá, tentar ter uma ideia, com números, usando conceitos que a gente discutiu, como PIB per capita, renda per capita, e agora tem outras variáveis que vocês conhecem, como expectativa de vida na seca, que pode dizer o seguinte: a idade média que alguém nasceu hoje deverá viver, e acho que ele vai olhar mortalidade infantil e outras coisas também, agora eu não me lembro exatamente como isso
essas variáveis evoluíram nos últimos anos. Ok. Então, vamos lá. O primeiro ponto que a gente vai atacar aqui vai ser esse gráfico. Esse gráfico ele ilustra a renda per capita em dólares ajustado para inflação e paridade de poder de compra, ano base 1990. Então, lembra, a gente falou aqui fixar os preços. Então, todos esses renda per capita estão calculados a preço de 1990, com esse ajuste. Paridade de poder de compra, eu te falei que a paridade de poder de compra leva em conta os diferenciais de poder de compra do dólar em vários países. Então, por exemplo, você chega com $1 em Nova York, você consegue comprar, ou você chega com $100, você consegue comprar algumas coisas. Aí você pega esses $100, traz para o Brasil, converte para a taxa de câmbio e tenta comprar aqui as mesmas coisas, talvez você não consiga ou consiga comprar mais. O poder de compra do dólar não é o mesmo em todos os países. Então, é feito um ajuste para levar em conta esses diferenciais de poder de compra. E a fonte dos dados é essencialmente, a Madison, aquele livro que eu falei, na página 70. Tem aqui na tabela tem um link. E aí, o que a gente vê aqui? Obviamente, quanto mais antigo, menos confiável. Não está nas notas de aula. Perdão, alguém deve apertar. Não está nas notas de aula. A gente deve passar a aula discutindo esse material, essa aula de hoje, e na próxima aula a gente começa o tópico 2. Se vocês forem olhar do ano 1 até 1500, a renda per capita ficou essencialmente constante. Tá? Só ver o Fernando ver uma coisa aqui. Isso. Então, do ano 1 até 1500, renda per capita, grosso modo, constante. Isso é para o planeta. Desculpe, acho que está dito aqui em cima. Não disse. Isso é para o mundo. Tá? Acho que faltou dizer esse ponto importante aqui. Essa é a renda per capita mundial. Renda per capita mundial. Basicamente, pega o PIB do mundo e divide pela população. Então, o Madison fez essas estimativas e ninguém questiona, que então era, grosso modo, constante. Num outro texto, não é do Madison, de um outro economista, ele até faz uma analogia seguinte, interessante, que se fosse possível, no século XIV, século XV, ressuscitar um agricultor que vivia no Egito Antigo, estou falando, ali em 1500, você ressuscitasse um agricultor que vivia no Egito no ano 500 a.C. e o levasse para uma fazenda europeia ali em 1400, 1500, o que o agricultor egípcio ia ver não seria tão diferente do que ele tinha presenciado durante a sua vida, 500 anos antes de Cristo, no Egito Antigo. Tá? Então, assim, a evolução tecnológica, a descoberta de novas técnicas, novos procedimentos agrícolas, medicina e outras coisas, foi relativamente modesta do ano 1 até 1500. E, como consequência, a renda não cresceu. O motor para o crescimento da renda per capita é o progresso tecnológico. O principal motor. Você não vai dizer não é o principal, pelo menos o principal, talvez você tem que entender o que quer dizer principal. Né? Então, vou colocar aqui para a gente, poderia elaborar um pouco, mas é um importante fator. Bom, então temos ali 1.500 anos de essencialmente estagnação econômica. 467, 450, 567, um crescimento modesto na renda per capita. Aí começa aqui em 1820, a gente já tem uma elevação relativamente a 1.500, e aí sim que a renda per capita dispara. Né? Basicamente o que a economia mundial decolou, começou a crescer muito comparado ao que tinha acontecido até então, após a Revolução Industrial, a partir do começo do século XIX. Então, eu quero trazer esse gráfico, são 3 pontos. Renda essencialmente constante nos 3
primeiros anos, eu já mencionei aqui, dos 1.500 anos iniciais, lá, período 1.500 anos iniciais. Se você olhar, calcular a taxa de crescimento anual média daqui, de 4,67, do ano 1 até 1.500, a taxa de crescimento anual média é de 0,05% ao ano. Essencialmente, não é zero, porque num espaço de 1.500 anos, 0,05%, pelo poder chamado de juros compostos, acaba fazendo diferença. Mas muito pouco. Posteriormente, de 1820 a 2003, a renda cresceu muito mais rapidamente. Cresceu a uma taxa média de 1,25% ao ano. Então, vamos lá. Daqui até aqui, crescimento de 0,05% ao ano. A partir daqui, desculpe, eu falei, só de conferir aqui a conta que eu fiz. Na verdade, até um pouco mais. Olha, do ano 1 até 1820, 0,05% ao ano. Então, para esses 4 primeiros cubos aqui, 0,05% ao ano. Aí, daqui em diante, taxa média de 1,25% ao ano. Então, a renda começou a crescer muito ali. Então, nós tivemos 1.000 anos de estagnação, pouco mais de... Na verdade, mais de 1.000 anos, né? Aproximadamente 1.820 anos de estagnação, seguidos por... Desculpe, gente, falei alguma coisa aqui, deixa eu conferir. É isso. Basicamente, 1.000 anos, se você quiser pensar, você pode fazer 1.000 anos de estagnação. Daqui até aqui, por exemplo, com um pequeno crescimento nesse período aqui, para depois um crescimento acelerado. Tá? Perguntas até aqui. Então, uma coisa que é importante deixar claro, às vezes a ideia, às vezes estamos ficando cada vez mais pobres. Não, isso não é verdade. Está errado. Pura e simplesmente errado. E uma coisa importante, vejam bem. Se eu chego e falo aqui, na minha opinião, o Pão de Açúcar é mais bonito que o Pão de Açúcar. Desculpe, o Pão de Açúcar é mais bonito, mas não, quer dizer, na minha opinião, o Pão de Açúcar é mais bonito que o Corcovado. Ou, na minha opinião, a praia de Copacabana é mais bonita que a praia de Ipanema. Como é que você faz para confrontar, avaliar a veracidade da afirmativa? Inclusive, veja bem que eu falei, na minha opinião. Simplesmente você vai ter que tomar... Não tem, né? Bom, vai ter que... O Alexandre falou que na opinião dele não é muito que eu posso fazer. Será que ele está mentindo ou está... Ainda se eu falasse, a praia de Copacabana é mais bonita que a praia de Ipanema, então poder pensar, você poderia definir um conceito de beleza para a praia e tentar ferir, né? Mas até poder pensar uma afirmativa dessa. A praia de Copacabana é mais bonita que a praia de Ipanema, ou vice-versa. Talvez, se você conseguir estabelecer um conceito que seja quantificável de beleza para uma praia, você possa tentar mensurar a beleza da praia A, da praia B e comparar as duas. Tá? Mas é que você conta assim, minha opinião. Então, é o tipo essas afirmativas que você tem como levar os fatos. Mas, por exemplo, eu chego e digo assim, São Paulo é a capital do Brasil. Ou Salvador é a capital do Brasil. Porto Alegre é a capital do Brasil. Você pode tentar confrontar isso com a legislação, por exemplo, o que diz a Constituição brasileira, como está estruturado hoje o governo brasileiro, e concluir, não, isso está errado. A capital do Brasil não é nenhuma dessas cidades, não. A capital é Brasília, que você falou 3 e nenhuma delas você falou correto. Ou outra, agora, exatamente que nós estamos falando, então, assim, uma afirmativa do tipo, o ser humano, a humanidade está ficando uma situação, a qualidade de vida está sempre piorando, caindo cada vez pior, estamos ficando cada vez mais pobres. Isso pode ser levado aos dados, confrontado aos dados, sempre levantar os dados de renda per capita, por exemplo, e ver se realmente as pessoas estão ficando, pelo menos em média, mais pobres. Tá? Perguntas até aqui? Então, primeira coisa que a gente vê, pós-revolução industrial, um crescimento ímpar
o ser humano. Nada, não houve nada parecido no período que antecedeu a Revolução Industrial. Nada. Bom, segundo ponto agora que a gente vai tentar fazer é avaliar como que esse crescimento econômico repercutiu em outras áreas. Né? O truque disso, se for pensar, é que, por exemplo, como é que você... vamos ter uma educação, boa educação. Uma das coisas que você precisa ter recursos para custear a educação. Né? Claro que você gastar bem o dinheiro que você tem é importante. Então, por exemplo, suponha que o objetivo seja, você quiser só, queremos aumentar a competitividade do Brasil, que daqui a 20 anos o trabalhador brasileiro e, consequentemente, as empresas brasileiras tenham condição de competir nos mercados internacionais. Então precisamos é preciso que o brasileiro aprenda a língua estrangeira. Então vamos ter um programa de língua estrangeira. Pergunta, aí digamos assim, é a mesma coisa você gastar 10 bilhões de reais para ensinar inglês e gastar 10 bilhões de reais para ensinar, por exemplo, dinamarquês? Se o objetivo é fazer com que as empresas brasileiras e o trabalhador brasileiro tenham um padrão similar ao dos trabalhadores da Coreia do Sul, tá bom? O que vocês acham? Não. Oi? Não, com certeza não. Não, né? Você tem um ponto, é o inglês, que é a língua utilizada. Se existe alguma coisa para ser uma língua franca no mundo, essa língua é o inglês, né? Então, você gastar bem o dinheiro é uma coisa importante. E um dos problemas, inclusive, do Brasil não é que ele gasta necessariamente pouco com a educação, não. Como percentagem do PIB, o Brasil gasta próximo ao que gastam os países da OCDE. Então, essencialmente, países desenvolvidos. O problema é que, tendo em vista o nosso gasto, a gente tem resultados ruins. Outro, a justiça no Brasil está faltando dinheiro. Então, depende, né? O Brasil gasta juntando a justiça e poder judiciário mais Ministério Público, muito estritamente falando, o Ministério Público, as procuradorias não fazem parte do poder judiciário. O Brasil gasta como percentagem do PIB mais de 1% com esse conjunto, judiciário e Ministério Público. Enquanto países como a Alemanha gastam 0,2%, 0,3% do PIB. Então, assim, um dos problemas do Brasil é que, infelizmente, em muitas áreas importantes, o Brasil aloca recursos, mas tem resultados ruins, apesar de colocar um volume considerável de recursos. Então, voltando ao ponto, gastar, utilizar bem, de forma eficiente, recursos é algo importante, mas, além disso, também, o que isso não muda o fato que você precisa de recursos para custear o sistema educacional, o sistema de saúde, segurança pública, justiça e assim vai. Tá? Então, deixa eu ver qual é o próximo coisa que aparece aqui. Então, eu tenho aqui dados de expectativa de vida a nascer, de novo, para o mundo. Então, assim, um cidadão qualquer nasceu num dado ano, qual era a expectativa de vida dele? Tá? Vejam. Agora, isso, assim, eu me lembro, quando eu era pequenininho, menor que os senhores, eu estava na escola, eu não tinha ido para a universidade, eu me lembro que eu ficava assim, quando estava estudando história, aí eu ficava impressionado como é que os reis morriam jovens, os reis da Idade Média, os caras morriam com 40, 50 anos, não sei se algum dos senhores se deu conta disso quando estava aprendendo história. Na verdade, eles morriam jovens para o meu padrão, né? Porque provavelmente, na época que eles viveram, eles eram as pessoas que tinham a maior longevidade, né? Tá certo? Então, expectativa de vida a nascer, aí a fonte para cada ano. Para o ano 1000, 1820, 1900, 1950, peguei do livro do Madison. De mais anos, eu peguei do Banco Mundial e tem um link, inclusive. Última vez que eu olhei, esse link ainda funcionava. Custo a crer que tenha mudado. Dá uma conferida aqui. Está funcionando.
Quem quiser pode ir lá depois olhar. Tá? Então vamos lá, senhores. Basicamente, a primeira coisa, a gente olha para a tabela aqui, inequivocamente uma tendência de crescimento. Né? Tá? Segundo, agora vamos olhar para as duas pontas, 2017 e o ano 1000, e comparar. Quem nasceu no ano 1000, expectativa de vida era 24 anos. Tá? Em média, o indivíduo que nasceu no ano 1000 viveria 24 anos. Importa quem nasceu em 2017 no planeta Terra vai viver 72 anos. Claro, quem nasceu no Japão, a expectativa de vida lá, acho que já está batendo nos 90 anos, não tenho certeza, mas é maior que 80. Na Coreia, eu, por acaso, ali esses dias, é maior que 80. Coreia do Sul. Quem nasce num país pobre, por exemplo, como o Haiti ou a República Centro-Africana, deve ser 60, 50 aí. Tem que olhar os dados do país. Acho que aqui eu fechei. Não, está aqui. Vou dar uma olhadinha aqui no meu glorioso Firefox. Se você procurar aquilo, ó, tem por país, inclusive, aqui, ó. Afeganistão, 65, Angola, 61 anos, Colômbia, 77, Congo, que é um país relativamente pobre, 65, República Democrática do Congo, 61, Dinamarca, 81, tá? Então, lá embaixo tem por país, inclusive. Então, essa ideia de que as pessoas vão viver até os 60, 70, o grosso das pessoas vai viver até os 60, 70 e até os 80, meus caros, isso é uma coisa recente, bem recente mesmo. Tá? 50 anos para cá. Perguntas? Alguém quer fazer um... Ninguém vai fazer... Ou comentários, críticas. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Alguém imaginava que o nosso progresso tinha sido... O nosso ganho de expectativa de vida tinha sido dessa magnitude? Alguém já tinha visto algo similar? É normal, né? Eu acho normal. Tá, mas você já tinha parado e pensado, foi algo dessa magnitude, alguma coisa assim? Eu imaginava que era algo grande, mas assim, a primeira vez que eu fui olhar isso com cuidado foi inclusive quando eu levantei esses dados, mas realmente foi muito grande. Né? Realmente, de 24 para 72 é bastante, mas comparado ao que a gente evoluiu do ano 1000 para cá, eu acho que até é esperado. Okay. Então, assim, de novo, mais uma vez, isso ilustra aquela coisa. Não, a vida do ser humano está cada vez pior. Pelo menos se você olhar para esse indicador. Quanto tempo a gente está vivendo, quantos anos a gente vive, estamos vivendo mais, né? Bom, eu acho que é importante reforçar, né, professor, que a expectativa de vida está aumentando, mas o que acho que a gente fala sobre com relação à vida do ser humano é a qualidade, né? Não adianta a gente viver 1000 anos e viver 1000 anos com uma qualidade de vida ruim. Mas, no geral, nesse sentido. No geral, a qualidade está melhorando. Porque eu acho que uma das coisas que a gente... Não, vai aparecer vamos esquecer o Covid, né? Covid vai aparecer um câncer novo, mal de Alzheimer era menos comum, basicamente é que não houve mágica, né? Apesar da gente viver mais, a gente envelhece, né? Então... Eu não me restringo somente a questões de saúde relacionadas ao incremento da idade, né? As pessoas estarem envelhecendo, mas sim a qualidade de vida que elas possuem ao longo da própria vida, né? Então, por exemplo, se antes a gente até vivia com 50 anos, a gente, por exemplo, viveria bem, eu estou supondo aqui, tá? Estou conjecturando um cenário. E atualmente a gente tem pessoas com 50 anos que ainda vivem na linha da pobreza ou coisa semelhante. A gente, nesse sentido, não evoluiu tanto. E é nesse ponto que eu estou falando. Acho que a qualidade de vida relacionada não à saúde, mas às condições de vida, moradia, saneamento, que ainda são uma questão. Principalmente aqui no Brasil, né? Acho que ao redor do mundo, cada país tem sua peculiaridade. A gente vai chegar lá. Vou falar sobre isso também. Vamos ver mais à frente, tá? Mas tem algumas coisas interessantes sobre a gente falar ainda sobre. Mas vamos falar sobre isso. Mas, ponto assim, na média, estamos avançando, tá? Mas já vou antecipar o que eu vou dizer. Como forma geral, está todo... Forma geral, todo mundo. Vamos dizer assim. Claro que sempre tem, saindo assim dessa nossa discussão de expectativa de vida, saúde, por exemplo,
desemprego zero não vai acontecer, é uma situação utópica. Eu falando um outro tópico. Por quê? Sempre tem alguma pessoa que, por exemplo, não consegue parar emprego nenhum porque é um problema de personalidade, comportamento, às vezes desequilíbrio emocional. Sempre tem algumas pessoas que vão ficar para trás. Então, assim, também vai ter gente para trás. Vou pensar, a ideia de que a gente vai conseguir tirar todo mundo da pobreza não vai acontecer. Vai ter problema de alcoolismo, né? E outras coisas similares. Mas, no geral, mesmo os mais pobres estão melhorando. Vamos chegar lá. O que não quer dizer que todos estejam melhorando na mesma velocidade. Aí, sobre isso, eu não tenho os dados. Então, a gente vai ter alguma coisa próximo disso que você falou também, Ana. Mais perguntas? Bom, aí qual é o próximo? Alguém ia falar. Aqui. Vale lembrar também que a qualidade de vida, mesmo, não sei se vocês citaram, eu estava aqui prestando atenção, mas não peguei. A qualidade de vida influencia muito no tempo que a gente vive. Então, mesmo quem vive bem mal, não tem uma expectativa de vida tão baixa quanto lá no Reino Unido. Você está dizendo que quem vive pior hoje não tem mais... Não tem uma expectativa tão baixa. Que, na verdade, o ponto é que quando a gente para e pensa... Por exemplo, quando você começa a ler alguns livros mais... Por exemplo, eu estava lendo livro sobre o George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Não foi só o primeiro, foi outras coisas. Foi o mais importante, que ele foi o comandante do exército norte-americano na Guerra de Independência, né? Ele foi o principal general americano. E um dos problemas, as coisas que me incomodavam, começou a incomodar, era dente. Ele tinha algum problema dentário, que é um autor que ninguém sabe hoje muito bem, mas, inclusive, você vê os quadros deles, ele tinha, como se não tivesse dente, os lábios retraídos para dentro da boca, mas que ele tinha problemas sérios de dor de dente. Mas então foi imaginando assim, cárie há 200, 300 anos, nossa, ia ser assim um desastre, realmente, né? Coisas que hoje são relativamente simples para de lidar com há 200, 300, 400 anos era um problema. Por exemplo, óculos. Provavelmente, se eu tivesse nascido há 500 anos, se eu ainda estivesse vivo, eu tenho um pouco mais de 50 anos, eu certamente estaria possivelmente incapacitado de trabalhar, porque eu não consigo ler nada sem óculos. Eu comecei a usar óculos por volta dos 40 anos. E aí depois comecei para a leitura, e depois comecei a usar, foi piorando, né? Então, coisa assim do seguinte, se eu tirar o óculos, eu tenho dificuldade de olhar para um relógio digital, que são os números, eu não consigo ver, porque eu não consigo ler os números. E o relógio de ponteiro, como esse que eu estou usando, sem óculos, eu vejo a posição do ponteiro, consigo ver aproximadamente qual é a hora, né? Mas assim, então, ler, escrever sem óculos, para mim, hoje é impossível. Então, se for imaginar, não sou só eu que uso óculos, muitas outras pessoas, pela leitura não. Então, conseguem continuar levando uma vida produtiva nos dias de hoje, porque tem um recurso que há 500, 600 anos nós não tínhamos. Né? Você já vive em filmes, às vezes, pessoas lendo com uma lupa, né? Possivelmente talvez tivesse essa solução, mas bem menos confortável, possivelmente menos eficaz do que um óculos. Mais perguntas, gente? Então, agora vamos ver como é que foi o comportamento da população mundial. Disparou também. E aí, como a gente sabe, isso aumenta, evidentemente, a pressão sobre o meio ambiente, né? Então, temos aqui a população mundial até 1950, os primeiros anos que tem aqui, até 1950, Madison. Demais anos, Banco Mundial. Então, ano 1, população mundial na faixa de 226 milhões, na estimativa do Madison. E aí veio crescendo, mais vagarosamente, e acelerando a partir daqui do século... Acho que aqui, 1920, com a Revolução, invento da Revolução Industrial. Né? Então, esses ganhos econômicos que o ser humano teve permitiram que a população mundial crescesse. Perguntas? Bom, outro item aqui. Desculpe. Pergunta, tem umas vezes umas que eu anotei aqui. Tem um comentário.
Sim, eu calculei aqui as taxas de crescimento. Por exemplo, peguei os dados dessa tabela e olhei do ano 1000 até 1820, a população crescia em média 0,17%. De 1820 até 2017, o crescimento médio foi de 1,01%. Tá? Então, na prática, a taxa de crescimento não foi multiplicada, da população foi multiplicada por 5. Ou seja, a população passou a crescer de forma bem mais rápida. Tá. Perguntas? Agora que vem um ponto que eu tinha falado assim de forma bem vaga, falando de leão, mas desculpe, antes de eu falar, vou olhar uma pergunta no chat. Rafael. Se o custo de vida realmente está aumentando. Sim, vamos lá, depende. Perdão. Primeira coisa. Os preços estão aumentando? Sim. Não só no Brasil. No Brasil temos inflação positiva, agora está um pouco maior do que nos últimos anos, 2 últimos anteriores. O final do governo Dilma também estava relativamente alta, caiu ali durante os 2 anos, 2 anos e meio do governo Temer, ficou baixo ali nos primeiros anos do governo Bolsonaro, e agora a inflação está subindo de novo. Está subindo nos Estados Unidos, mas mesmo um país de inflação bem baixa, como Suíça, a inflação tende a ser positiva, ou seja, os preços tendem a crescer. O ponto que você tem que perguntar é se a renda das pessoas, em termos monetários, está crescendo mais do que os preços. Então, vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte. Suponha que os preços, vou usar P para preço aqui, tá? Eles cresçam em média 1%. Tá? Porém, a variação percentual da renda, colocando desse jeito aqui, tá? Monetária, pode até pensar, renda per capita, avaliada em preços correntes, sem levar em conta a inflação, é da ordem de 2%, você está comprando mais, o seu poder de compra está aumentando. Você não está ganhando 2% de poder de compra, está ganhando, não é exatamente 2% menos 1%, a conta é um pouco diferente, na verdade é 1,02 dividido por 1,01 menos 1 vezes 100, isso não vai ser exatamente igual a 1, tá? Mas aproximadamente 1% que você está ganhando. Tá? Então, apesar do custo de vida estar aumentando, até mesmo no Brasil, que a economia cresce relativamente pouco, a economia brasileira, até trouxe os dados no final da aula passada, né? Que era aqueles gráficos no final das notas da aula referente ao tópico 1, a renda per capita no Brasil ficou bem estagnada de 1980 a 2000, foram chamadas 2 décadas perdidas. E agora, depois, com a crise de 2015, caiu a renda per capita. Até mesmo no Brasil, no período de grande tempo, a renda per capita tende a crescer. Tá? Levando em conta a inflação. Aí, algumas décadas atrás, a percentagem de um salário era capaz realmente de bancar mais necessidade? Depende. Porque se você pegasse o salário de um camarada, por exemplo, pensa assim, um engenheiro de uma empresa de grande porte, talvez o salário dele, quando você leva em conta a inflação, fosse o salário pode ser um engenheiro de uma empresa de grande porte, por exemplo, como a Vale, hoje talvez tenha uma renda menor do que o engenheiro da Vale há 50 anos. Ou se você quiser falar do Brasil, pensa numa empresa japonesa qualquer, por exemplo, a Honda. Talvez o salário de um engenheiro-chefe em alto escalão da Honda seja hoje compre menos do que o salário de um engenheiro da Honda há 30 anos. Mas o fato é que, na média, como a renda per capita, em termos reais, a preços constantes, está crescendo no mundo inteiro, na média, as pessoas têm um poder de compra maior. Pode ser que algumas categorias profissionais estejam caindo para outras, está aumentando. Certo? Por algumas categorias, inclusive, se for pensar, caiu muito, que o salário zerou porque ninguém contrata. Por exemplo, eu acho que não existe mais a figura do datilógrafo, né? Sou tão velho que eu fiz um curso de datilografia, cheguei a tirar um diploma de datilografia. Então, eu digito com todos os dedos, mas essa profissão, que eu saiba, não existe mais, né? Então, o salário do datilógrafo pode dizer que caiu a zero, não se contrata, não há ninguém demanda ser de um datilógrafo, alguém que
digita na chamada máquina de escrever. Ninguém mais usa isso, né? Bom, eu acredito que eu tenha respondido a pergunta que o Rafael colocou no chat. Outras perguntas, senhores? Bom, então, vamos ver voltando aqui para essa tabela. Sim, agora aqui eu ia falar dessa questão de produção de alimentos que eu cheguei a falar no passado, quando eu falei de leão, que tem sempre que estar caçando, e que a gente tem que morar próximo das nossas fontes de alimentação. Vamos ver o que eu tenho aqui nessa tabela. Eu tenho um indicador de urbanização, tá? E eu não, o Banco Mundial. Então, gente, peço que vocês deem uma olhada nesse gráfico do Banco Mundial. E ele, então, está marcando ali. O que tem isso aqui? População rural como percentagem da população total, para o mundo todo, tá? Aí tem, por exemplo, também dados por país. Acho que se você clicar para um país, acho que ele coloca só o país aqui. Por exemplo, coloquei só o Afeganistão, tá? Agora, desculpe, eu quero voltar, quero para o mundo todo. Talvez, agora fiquei curioso. Vamos olhar aqui o Brasil. O que está acontecendo com a população rural do Brasil? Está caindo também. Bom, agora vamos pensar o seguinte. Podemos tomar aqui, pensar, como uma primeira aproximação, que os nossos alimentos são produzidos essencialmente por quem? Por trabalhadores rurais. Não é exatamente, talvez não seja exatamente verdade. Pode pensar que, por exemplo, pode pensar restaurantes, eles produzem refeições, alimentos também, mas todos os insumos são produzidos no campo, né? Então, ali em 1960, mais de 65% da população estava trabalhando no campo, possivelmente na agricultura, ou na pecuária, né? Mas dedicada aí, a grosso modo, a produção de alimentos. Eu não conheço suficientemente a vida no campo para dizer que a única coisa para poder dizer com certeza que a única coisa que se produz no campo são alimentos, talvez mais. Às vezes, também tem, desculpe, couro, né? Couro você tira de fazendas, né? De animais como de bovinos, tá? Mas nessa, grosso modo, produção de alimentos. Então, as pessoas, o ser humano pode ir migrando para as cidades. Então, você pode pensar aqui o seguinte: aqui nós tínhamos 65, a grosso modo, para pensar que a distribuição dos trabalhadores seria a mesma. Então, que, por exemplo, aqui nós temos 66%. Pergunta arredondar para 66%. 66% da população no campo, não necessariamente 66% dos trabalhadores estão no campo. Você poderia, talvez, muita gente que está no campo trabalhando, então teria 80% das pessoas trabalhando. Ou muita gente que está no campo não trabalha criança bem pequenininha, então poderia ter, por exemplo, 58% dos trabalhadores envolvidos nas atividades agrícolas da pecuária. Mas vamos tomar isso como uma aproximação. A população rural também te dá uma indicação da percentagem da população que está vivendo no campo, das pessoas que trabalham no campo. Então, nós tínhamos ali uma faixa de 66% dos trabalhadores dedicados à produção de alimentos. Para eles e para os outros, 34%. Hoje, isso está em 43%. Tá? Quando você olha para alguns países, então, um espaço longo, então, período maior, que você não tem idealmente, nós teríamos esses dados aqui até o ano 1 antes de Cristo, mas não tem, eu não achei uma estatística comparável a essa no livro ou em nenhuma publicação tem o livro que eu mostrei não é o único livro que o Madison escreveu, eu tenho pelo menos escreveu vários outros, eu tenho mais um aqui na minha residência também. Eu não consegui montar não consegui fazer para a percentagem da população que vive
no campo uma tabela similar a essa, onde combinei dados do Banco Mundial e do Madison. Mas no livro do Madison eu achei algumas informações. Ele, por exemplo, menciona que, vou colocar aqui no quadro, Madison, na página. Aquele livro que eu mostrei aqui no mês, que é de 2007. Vou colocar aqui o Key. Key é Reino Unido, né? O United Kingdom, vou botar aqui Estados Unidos. E tem alguns dados aqui. Vamos lá. 1820. 37. Isso é percentagem, tá? Deixa eu botar aqui a percentagem. 70%. 2003, já digo o que são essas percentagens. 1%, 2%. Percentagem dos empregos, isso. Então, ele chama a atenção que o Madison menciona, na página 76, que em 1820, 37% dos empregos do Reino Unido estavam no campo. Lembra, a Revolução Industrial teve início no Reino Unido, né? Então, ali em 1820, muita gente já tinha saído do campo. Nos Estados Unidos, ainda 70% dos empregos estavam no campo, no empregos do setor primário. Em 2003, somente 1% no Reino Unido, somente 2% nos Estados Unidos. Então, e a explicação disso para esses dois países é chocante, que basicamente só 1% da população do país se dedica à produção de alimentos. Só 2% num país, Reino Unido, isso em 2003. Né? Na verdade, em 2003, só 1% dos trabalhadores, né, se dedicam à produção de alimentos. Nos Estados Unidos, só 2% em 2003. Tá? Perguntas, senhores? Então, mais um indicador de quanto a vida mudou o ser humano. Então, acho que eu gostaria de resumir isso, esse indicador aqui, esse gráfico, contando com essas informações nessa tabela aqui, tabelinha simples. Graças a essa prosperidade que a gente teve a partir do começo do século XIX, a vida do ser humano não se resume mais à busca, obtenção e conservação de alimentos. Certo? A sociedade como um todo pode se dedicar a outras coisas. Escrever livros, leitura, elaborar novos modelos de telefone celular, automóveis. Tá? Perguntas? Não? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Bom, já sei o que eu vou colocar aqui. De novo. Esses aqui são dados do Banco Mundial. E aí isso se aproxima de uma questão levantada pelo Anderson. Você pode pensar, não, tudo bem. Na média, a gente está melhorando. Mas tem algumas pessoas que estão ficando para trás. Então, poderia ter a seguinte situação. Na média, a gente está melhorando, mas, por exemplo, aquele pessoa 1% mais pobre está ficando cada vez pior. Não é o caso, parece. Temos aqui um indicador disso. Permite fazer alguma inferência sobre isso. Né? Então, esse poverty headcount, ou seja, número de headcount é contar as cabeças, então contar o número de pessoas. Então, basicamente, contando os pobres,
basicamente, número de pessoas que viviam com até $1,90 por dia. Aí, como percentagem da população mundial. E esse $1,90 é um preço constante. Levando em conta, PPP é aquilo que eu falei aqui, PPC, paridade de poder de compra. A sigla em inglês é PPP. Tá? Então, basicamente, isso aqui traz a seguinte questão: o que é ser pobre? Bom, aí a definição tem um grau de arbitrariedade. Você define um certo patamar que chama linha de pobreza, para usar aqui é LP, linha de pobreza. Você diz que isso aqui é, por exemplo, um certo valor do Banco Mundial. Tá naquela website que eu abri ali. $1,90 por dia. É uma linha de pobreza. Então, basicamente, quem ganha menos está abaixo disso, a expressão está abaixo da linha de pobreza, é tido como pobre. Quem está acima disso não é pobre. Essa classificação é arbitrária. Por que é 1,90? Por que não é 5? Por que não é 2? Tá? E uma vez eu estava vendo uma discussão, não sei se foi no Twitter ou no Facebook, ou num texto que eu li num lugar que tinha campo para comentários. Aí o ponto, realmente... Não, alguém disse, não, estamos melhorando, a sociedade está melhorando. Não, mas não está melhorando porque a linha de pobreza ela está subindo. Mas veja bem, meu cara, se você admite que a linha de pobreza que você impõe, que é arbitrária, está ficando cada vez, ou seja, aqui era 1,90, e daqui a 10 anos, eu digo, não é 1,90, é 5 dólares. Basicamente, porque eu estou dizendo o seguinte, o que eu estou definindo hoje como pobre tem mais do que os pobres, de acordo com o meu critério anterior. Tá? Então, o simples fato de você estar levantando, jogando para cima ali de pobreza, já é uma indicação de que é uma sugestão de que você acredita que as pessoas estão ficando mais ricas, inclusive os que estão lá embaixo, os mais pobres. Bom, mas dito isso, com esse critério aqui de $1,90 por dia, que é um valor baixo, né? Pouca coisa. Né? $2 por dia para viver é muito pouco. O que está acontecendo é que vem caindo. Deu uma piorada aqui, em 89, depois continuou, voltou a cair. Tem uma tendência de queda, houve alguns momentos onde essa tendência foi revertida, tá? Mas, no geral, vem caindo. Vamos olhar só que o primeiro ano que o Banco Mundial tem informação, infelizmente, para esses dados, não tem, você montar uma série longa, o Madison não tem essa informação, ou nada similar, então eu não achei. Então, em 1981, 42,7% da população mundial vivia com menos do que $1,90, $1,90 por dia. No último ano que a gente tem informação aqui, 2017, 9,3%, menos de 10%. Tá? Então, basicamente, com essa linha de pobreza fixa, uma percentagem cada vez menor da população está abaixo dessa linha de pobreza. Tá? Então, de forma geral, as pessoas, mesmo os mais pobres, estão subindo. Obviamente, isso não impede, não há dúvida, talvez tenha assim, não, o mais pobre dentro desse grupo, vamos olhar, pega esse pessoal que está sempre abaixo da linha de pobreza, pega o mais pobre dele. Pode acontecer que o mais pobre ganhasse $1,80 aqui nesse ano, e agora esse mais pobre só tem $1. Aí ele piorou, não é impossível. Tá? Matematicamente falando, isso não é impossível. Mas assim, o ponto é, que a gente vê aqui, o ser humano está saindo, tá passando dessa linha de pobreza estipulada aqui, apresentada aqui, ilustrada aqui nesse gráfico. Perguntas? Então, deixa eu dar uma olhada. Aí eu menciono que outros dados também vão te levar a conclusões similares. Quando você olha para a mortalidade infantil, moradias precárias,
alfabetização, acesso à telefonia móvel, acesso à internet, acesso à rede elétrica. Vamos olhar cada um desses indicadores rapidamente aqui no site do Banco Mundial. Não é aqui que eu quero vir, desculpe. Quero este aqui. Mortalidade infantil. De 1960 a 2019. Aí tem, como os outros dados, tem por país aqui, tá? Varia muito de um país para o outro. Aí na Austrália, 3. Angola, 50. Brasil. 12 em 2019, vamos ver o gráfico aqui do Brasil. Vem caindo também. Mas o detalhe, se você olhar aqui a curva, parece que ela passou a cair mais devagar a partir daqui, né? A curva tem um formato assim. A partir aqui de 2014, né? Acho que tem. Mesmo nesse período de recessão, a mortalidade infantil está caindo no Brasil. Perdão, qual é o último ano? 2019. Sim. A recessão começou ali em 2014, 2015. E para o mundo como um todo, então, a gente era da ordem de 64%. Não. Falei 64%, falei errado. 64,5 mortes por mil. Não é por cento, por mil. Para 28,2. Caiu bastante, tá? Nesse período de... o primeiro ano aqui é 90, mas eu quero mais. Eu tenho aqui 60? O que está acontecendo? Já sei. O Banco Mundial que ele não tem o dado. O Banco Mundial, por alguma razão, só divulga de 1990 para frente. Aqui, pelo menos, de mortalidade infantil. Olha aqui. 60 ele não tem. Foi isso. Moradias precárias. Então, essa palavra aqui, slums, a tradução, possivelmente não muito politicamente correta, seria favela, então seria indicador de favelização, isso aqui, eu prefiro dizer moradia precária. Temos aqui não tem para todos os anos, tem aqui 5 em 5. Vem caindo também. 39, 40% aqui em 2000, caiu para 35,5%, 33%, 29,6%, aí quase que estabilizou, não, 29,2%, aí parou de cair. Tá? Quase que estabilizando já aqui. Né? Aí realmente a gente não sabe o que será que vai acontecer. Talvez estabilize nesse 30%, né, grosso modo. Tem que aguardar alguns anos para ver. Isso é aqui no Brasil? Não, esse é o mundo. Tá. Vamos ver o do Brasil. O meu palpite do Brasil é, grosso modo, estável, mas posso estar errado. Vamos lá, Brasil. 16, para dizer... primeiro valor 16 e 2016 2018. Veio caindo também. Tá? Veio caindo também, mas agora aqui estabilizou. Tá? No caso do Brasil, em particular, que esse nós conhecemos melhor, né? Uma das coisas que, não sei se alguém já lidou com isso, pela idade possivelmente não, mas às vezes para auxiliar um parente, você tem um imóvel formal no Brasil,
é caro, que as taxas que você paga no chamado cartório de registro de imóvel, possivelmente, acho que todos os senhores já foram, eu posso assumir, todo mundo aqui já teve a experiência de um cartório autenticar uma firma, ou, como é que é? Não, autenticar cópia e... Autenticar cópia e firma, reconhecer firma. Autenticar uma cópia e reconhecer uma firma, né? Todo mundo aí já fez isso alguma vez na vida, né? Mas, assim, tem um outro tipo de cartório que a gente lida menos. Esse é o cartório, autenticar cópia, reconhecer firma, chamam tabelionato, se não me falha a memória. Tem um chamado cartório de registro de imóveis. Isso é um cartório especial, onde fica listado, lá, onde ficam guardadas informações sobre quem é proprietário de cada imóvel. Tá? Então, para a cidade do Rio de Janeiro tem uns 10, basicamente divide em regiões. Então, tem um cartório que pega Flamengo, Botafogo, não sei exatamente. Aí outro cartório vai pegar Tijuca, né? Outro cartório vai pegar Jacarepaguá, Barra da Tijuca, e assim vai. E um dos problemas é que é muito caro o registro. Você paga, às vezes, comprou um imóvel. Você comprou um imóvel. Aí você vai pedir para o cartório, basicamente, fazer o seguinte: olha, anota aí que eu sou o proprietário desse imóvel. Você paga não vai pagar menos que R$500. Possivelmente vai pagar uns R$2.000. Tá? Um mínimo. Então, vamos pensar. Bom, aí alguém comprou um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, uma transação desse tipo, R$2.000. Pagar 2 mil para fazer o registro no cartório, ok. É melhor não fazer, mas no fim do mês. Por exemplo, uma casa simples, como de muitos brasileiros, comprou por 50 mil, você vai pagar 2 mil para registrar, a pessoa nem tem condição. Não tem como, né? Não tem como. Outra coisa também é a burocracia, que é para você lidar com isso, é uma coisa assim terrível. Eu comprei uma vez um imóvel com financiamento do sistema financeiro da habitação, SFH, onde você tem a taxa de juros mais baixa. Eu fiquei mais de um mês em tempo integral lidando com a documentação, trabalheira do cão. Porque quando tem financiamento, aí o banco pede mais um bando de coisa, um bando de exército, uma trabalheira do cão. Então, aquele tal SFH, que é supostamente a linha de financiamento popular para habitação. Isso antes do Minha. Agora tem aquele programa Minha Casa Minha Vida, que eu não sei como funciona, né? Mas o SFH tem um teto para o valor do imóvel, né? Então, seria a linha de financiamento popular, dá de juros mais baixos. Para a pessoa lidar com a burocracia é uma loucura. Assim, o grosso da população brasileira não tem condição, simplesmente porque não vai nem entender o que ela tem que fazer. É muito complicado, né? Muito complicado. É muito difícil. Então, não é de surpreender que as pessoas optem pela informalidade, né? Ah, sim, eu vi o comentário que o pessoal do cartório pode ser bem remunerado, sim. Pelo que eu sei, não conheço os detalhes, mas eu ouvi falar, imagino que sim. Não duvido. Então, o ponto é que uma das coisas, você tem um sistema desenhado no qual o grosso da população não tem chance de participar. Não tem chance de participar. E uma das coisas que chama a atenção é que, por exemplo, aqui nas residências mais pobres no Brasil, aqui no Rio de Janeiro mesmo, com frequência as pessoas não pintam, né? Fica só o tijolo exposto, né? Mas por que será, né? Porque às vezes você vai em outros lugares, tem imóveis fora do Brasil, residências pequenas que as pessoas pintam bonitinho. Então, se o fato da pessoa não ter um título legalizado, não ser o proprietário com um papel passado, reconhecido, que pode deixar numa herança, uma das coisas é reduz o incentivo da pessoa fazer um investimento na pintura, no embelezamento da sua propriedade, né? Do seu próprio imóvel. Né? Bom, perguntas, senhores? Comentários? Bom, o outro ponto, então a gente viu alfabetização.
taxa de alfabetização no mundo aumentando. O primeiro ano que tem aqui, 1970, eu acho. Não, 76, acho que. Então, vem crescendo hoje. Então, taxa de alfabetização no mundo está na faixa de 86%. Mais uma vez, vai variar muito de país para país, né? Por exemplo, tristeza, no Afeganistão, 31% das pessoas somente são alfabetizadas. Isso é dado de 2011, né? Não acredito que tenha melhorado muito. Albânia, 98%, Argélia, 81%, Argentina, quase 100%. Tem 1% ainda da população argentina que, infelizmente, não sabe ler. Né? E Benin, 42%. Então, gente, agora, bom, não sei se é simples fazer, mas imagina o que é a vida de quem não sabe ler, né? Hoje. Não sei se algum dos senhores chegou a ter essa experiência. Algumas vezes aconteceu comigo quando eu era mais jovem, eu estava assim andando na rua. Tem acontecido menos, não sei se porque o fato de eu ter ficado mais velho, as pessoas se sentem menos confortáveis, se sentem mais intimidadas para me pedir informação ou ajuda. Ou se também que com a taxa de alfabetização no Brasil está aumentando, tem menos pessoas que têm essa necessidade. Mas algumas vezes na minha vida eu estar andando na rua, alguém chegar e me pedir: moço, por favor, lê aqui esse endereço, me diz onde é, um pedaço de papel, que eu estou sem óculos, esse óculos, você lê? Não, eu percebi, a pessoa não sabia ler, né, coitada. Já teve na minha vida, está no ponto de ônibus. Moço, lê ali para mim, esse ônibus vai para onde? Assim, está lá escrito Urca, Leme, triagem. A pessoa lê, professor, para onde está esse ônibus? Qual é o número dele que eu não estou conseguindo ler? Já aconteceu isso com os senhores? Algum dos senhores já teve essa experiência? Eu lembro de ter passado por isso? Não acontecia todo dia, mas algumas vezes isso aconteceu comigo. Já aconteceu com algum dos senhores? Comigo já aconteceu algumas vezes. Por causa do meu trabalho, eu tenho que lidar algumas vezes com pessoas mais carentes, sabe? Tipo, assim. Porque eu trabalho com mão de obra, sabe? Sim. Então, possivelmente acontece mais. Mas assim, andando na rua, parado, no podium nunca aconteceu, não. Assim não. Só... E assim, imagina o que é a vida da pessoa, né, adulta, adolescente de 14, 15 anos, que acho que você é menino, 14, 15 anos, não sabe ler, uma criança, um adolescente, 14, 15 anos, seja do sexo masculino ou feminino, chance de não aprender nunca é grande, né? Difícil, muito triste. Não é só a questão econômica, que não vai conseguir emprego, essas coisas. É assim, sai andando pela rua e entender o que está acontecendo. Está ali, de certa forma, em defesa, né? Precisando de orientação dos outros para pegar um ônibus. Né? É triste, né? Evidentemente, muito triste. Felizmente, isso vem melhorando. Né? No Brasil, agora está em 90. Vamos ver o que os dados mostram aqui para o Brasil. Cliquei no Brasil, acho que tem que ser com mais força aqui. Por que não vai para o Brasil? Link Newton. Vamos ver se assim foi. Agora vai para o Brasil. Mandei abrir o dado. O Brasil tem 2004, 2000 e tem um dado aqui de 1980. Era 74% da população estaria alfabetizada. A população adulta, né? Acima com mais de 15 anos. Hoje está em 93%. Então, houve uma melhora considerável no Brasil. E no mundo, o ponto que era esse gráfico, no mundo também vem melhorando. Infelizmente, mais uma vez, não tem uma estatística desse tipo do manual, no texto do MEDS. Telefonia móvel, isso aí já passa de 100%. Mas é muito desigual, né? Tem lá nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas têm cada indivíduo tem 2 ou 3 telefones celulares. Então, aqui, por exemplo, chegou aqui a 109, caiu um pouco, 107%. Então, o que está acontecendo é que eles contam, possivelmente, linhas de telefone, né? Telefone celular, a gente fala linha para telefone celular? Acho que não, né?
estritamente falando que linha, o telefone fixo tinha a linha propriamente dita, no caso. Então, vamos falar, assinaturas de telefone celular. Então, possivelmente tem gente que tem 2, 3 números de telefone celular, pode pensar assim, até ele bota aqui, subscript, já ter falado assinaturas. Então, você tem mais assinaturas de celular do que pessoas já no mundo. Né? Bem desigual, claramente. No Afeganistão já tem 58%, Angola 45%, Andorra 114%, Argentina 121%, Brasil, que perto ao Brasil, deve estar na faixa de 100%, 97%. Né? Inclusive, aí talvez os senhores não lembrem, que talvez pela idade dos senhores, os senhores já não lembrem o que era o mundo. Ou os senhores, possivelmente, quando nasceram, o celular já existia, não era tão disseminado como hoje, mas já existia, provavelmente, aqui no Brasil, ou estava chegando, né? Chegou em 94, 95, não me lembro muito bem. Mas, assim, talvez boa parte dos senhores não se lembrem do que era a vida antes do celular. Na verdade, eu lembro até do que era pior. Na época, quando eu era mais jovem, que a pessoa fazia investimento em linha de telefone fixo. Você ter um telefone fixo era muito difícil. Às vezes estava num plano de expansão, quando a operadora de telefone fixo dizia, olha, estou disponibilizando umas novas linhas. Entra aqui, né, começa a pagar agora, entra no chamado plano de expansão, daqui a 2, 3 anos eu te entrego um telefone fixo. Então, tinha gente que comprava telefone fixo como investimento, por exemplo. Tem gente que compra imóvel como investimento para alugar, né? Tinha gente que não tinha grande dinheiro para comprar imóvel, tinha um pouco menos, comprava um telefone fixo, uma linha de telefone fixo, e alugava a linha. Existia o negócio de se alugar linhas de telefone fixo. Até entrava no chamado inventário. Alguém morria, ele estava no inventário, lá nos bens a distribuir dos herdeiros, 2 linhas de telefone. Né? Isso acontecia. E não é só a comodidade que a gente tem de ter acesso à internet, até tirando a internet, que imagina para esses profissionais como pedreiro, bombeiro, pintor, mestre de obra, carpinteiro, esse pessoal que está sendo que cada semana está trabalhando, fazendo serviços num prédio, numa residência diferente. A diferença que é a pessoa ter um telefone celular. Que antigamente, para você, por exemplo, tinha algum um bombeiro, um pintor que você gostava de trabalhar com, como a pessoa de renda relativamente mais baixa, ela não tinha telefone fixo. Então, você ia numa loja de material de construção, onde você sabia que esse pintor ia lá com frequência comprar material, aí falava lá com ele, por favor, quando o fulano vier comprar uma tinta, pede para ele me ligar. Aí o camarada, dali a 2, 3, 4 dias, te procurava, estou aqui precisando fazer uma obra, né? Então, hoje, e também, inclusive, não só para esses profissionais, motorista de táxi também a diferença que faz para ele ter um celular. O Uber nem existiria sem celular, né? Então, é um grande ganho para as pessoas, a possibilidade de usar telefone celular. Bom, vamos ver o outro indicador aqui. Acesso à internet. Está carregando eles. Esse está demorando mais. Será que eu perdi a conexão? Não, a internet parece estar funcionando. O problema é possivelmente o site do Banco Mundial resolveu nos deixar na mão. Ou será que esse de acesso à internet eles tiraram? Vou botar um outro aqui. A internet não está vindo. Acesso à eletricidade infelizmente, parece que o site do Banco Mundial ficou lento. Vamos aqui para mim. Não estou conseguindo, não está carregando. Agora entrou aqui. Outro. No longer available. Então, a internet não está mais disponível. Acesso. Tinha uma informação sobre a internet. Não está mais disponível. Mas temos aqui acesso à eletricidade.
tendência de crescimento, algum período de queda, uns anos, mas o fato é que vem crescendo, né? Então, em 98, 73% da população tinha acesso à eletricidade, agora aqui 90%. Tá? 90%. Também continua avançando. Então, realmente, esses últimos anos, o ser humano teve ganhos materiais consideráveis. E a gente não deveria, assim, perdão, convém lembrar que nem sempre foi assim, né? Nós não vivemos, nós não experimentamos na pele o que era viver como os nossos antepassados viveram há 2.000, 3.000, 10.000 anos, mas convém que a gente lembre que melhoramos. O bem-estar material hoje é muito maior do que no passado. Perguntas, comentários, sugestões, críticas? Ok. Então, o Lucas escreveu alguma coisa. Pelo Lucas é que, de que maneira, quando vemos os ganhos materiais de fato, ou apenas uma área de serviços já deixaram de ser para uma elite. Eu acho que são coisas inseparáveis. Colocando assim, o Lucas estaria colocando assim, isso é A, ganhos materiais reais, ou B, serviços que antes eram poucos foram generalizados. Eu não vejo como separar as duas coisas, o A e o B, não são necessariamente excludentes. Na verdade, eu tive uma visão até assim, isso ninguém precisa. Por exemplo, telefone celular eu demorei muito para pegar. Aí, quando finalmente peguei um telefone celular, custei muito para pegar o que chama de smartphone com acesso à internet. Não quero ter o e-mail. Não quero ter o e-mail no bolso, aí andando. Não quero, não. Não quero. Mas acabou acontecendo, né? Acabei tendo celular, depois não queria ter o smartphone, acabei tendo também. Mas, então, assim, o ponto é, colocar assim, nós realmente precisamos disso? Gente, internet é algo essencial hoje? O que vocês acham? Eu acho que sim, professor. Ok, eu também acho. Né? Mas há 25 anos era uma coisa assim meio secundária, de baixa relevância. Por exemplo, eu fui estudar nos Estados Unidos quando voltei ao Brasil em 2001. Quando eu voltei, ainda peguei a primeira internet que eu peguei para minha residência era aquela, vocês chegaram a usar isso, provavelmente não, internet de escada. Tinha até os discadores, discador do IG, discador da Caixa, discador do IBEST, internet por linha telefônica. Tá? Aí, basicamente, estava trabalhando no computador, agora, para quê? Eu quero ver alguma coisa na internet, eu preciso de alguma que só tem na internet, aí fazia a conexão por linha telefone, bem lento, né? Enquanto agora eu estou aqui o tempo inteiro na internet. Por exemplo, o dicionário. Eu tenho ainda os meus dicionários, os tijolos, assim, o dicionário Aurélio, português, um dicionário inglês, um tijolão. Lá o Webster, tem um Webster imenso. Tenho também dicionários inglês, inglês. Então, ali numa prateleira, eu não jogo fora porque não tenho coragem de olhar um livro assim, bonito, jogar fora. Porque eu não uso mais dicionário físico. Eu uso só na internet. Estou escrevendo, me dá alguma dúvida, jogo a palavra no Free Dictionary, no Webster Online, ou no Aurélio Online, e vejo. Então, o ponto é aquilo que em não tudo, mas muitas coisas que eram vistas pura e simplesmente como luxo, algo supérfluo, hoje, anos depois se tornaram em itens essenciais. Internet é um exemplo, telefone celular. Imagino que muitas das pessoas vão dizer, não, tudo bem, eu consigo viver sem celular, mas a vida vai
seria pior sem o celular, né? Computador também. Eu diria assim, computador para mim é essencial. Eu posso até me imaginar vivendo sem celular, sem computador. Seria muito difícil para trabalhar, né? Mesmo que não tivéssemos mesmo que a gente volte para o ensino presencial, ainda vou ter que trabalhar sem computador. Como é que eu vou preparar notas de aula, essas coisas? Vai ter que ser tudo manuscrito, né? Se eu fizer distinguir para os alunos, vou fazer o quê? Vou xerocar? Bem mais complicado. Então, acho que uma das coisas é que o consumo, aquilo que chamam de consumo de luxo, serve também como campo de prova para aqueles produtos que virão a ser essenciais. Nem tudo que é consumo de luxo hoje vai ser essencial daqui a 5 ou 10 anos. Mas possivelmente aquilo que não é essencial hoje, que daqui a 10 anos ou 5 vai ser considerado essencial, talvez hoje seja um consumo de luxo. Televisão, de uma época, era considerado algo um luxo, aí virou essencial, talvez esteja deixando de ser, né? Porque agora você pode assistir programas na internet, né? Não, tá? Ou pode pegar vou assistir a Netflix, pode assistir no computador, assim vai. A geladeira já foi luxo, máquina de lavar roupa, micro-ondas, possivelmente também. Perguntas, senhores? Comentários? Então, uma coisa que eu, de certa forma, acho que eu fiquei devendo, eu disse, o que me motivou a fazer isso? Foi que, na verdade, eu vi uma vez um comentário, eu até falei, é o tipo da afirmativa que pode ser levada, confrontada aos dados, né? Uma professora universitária escreveu num texto, não foi num texto científico, mas escreveu numa revista, não sei se hoje tem por aí, a Veja tem o website, e tem a Veja no papel, assim como o Globo tem o website, tem o Globo no papel, que não sei se tudo que sai no website sai no papel, né? Apareceu no site de uma revista um texto no qual uma professora universitária fazia a seguinte afirmativa. Como foi? A pobreza é uma invenção do capitalismo. Aí, acho que essa afirmativa está errada, na verdade, porque o ponto é, hoje nós somos mais ricos do que éramos antes do capitalismo. Então, dizer que o capitalismo está jogando todo mundo na miséria, se você associar o capitalismo à Revolução Industrial, está incorreto. Então, foi isso uma das coisas que me motivou. E, na verdade, essa é não sei se o quão frequentemente essas afirmações são feitas, mas eu cresci ouvindo, estão ficando cada vez mais pobres, crise está aumentando, não sei o quê, não vai dar, uma hora vai ter uma explosão, não sei o quê, as pessoas não aguentam mais, não sei o quê. Mas o fato é que, no geral, pode não parecer, mas a qualidade de vida vem aumentando até no Brasil, que não é um dos países de desenvolvimento mais rápido. Até a gente mostrou aqui, um estado comparado com o da Coreia. A Coreia cresceu muito mais, a Coreia do Sul, muito mais do que em termos de renda per capita, muito mais do que o Brasil, né? O sucesso da Coreia é uma coisa impressionante. Por exemplo, quando eu era mais jovem, Samsung, LG, Hyundai, não se falava nisso. Falava em Sony, que é japonesa, Honda, japonesa, Toyota, japonesa, tá? Marca de televisão, a Telefunk, nem sei se ainda existe essa marca. A Telefunk era alemã, mas o americano não tenho certeza. Então, assim, a ascensão dessas empresas originárias da Coreia do Sul, impressionante, né? É um sucesso da Coreia. Fenomenal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos em 1995, nos Estados Unidos, os carros coreanos da Hyundai estavam começando a se popularizar. Né? Começando a se popularizar. Então, mas hoje, por exemplo, ninguém diz que o carro da Hyundai é necessariamente pior que um carro da Volkswagen, da Ford.
É a mesma coisa, talvez melhor. Ela compara Hyundai com Honda, essencialmente a mesma coisa, qualidade comparável. Né? Perguntas, senhores? Ok. Professor, só um comentário mesmo. Eu acho igual assim, quando a gente vê através de dados numéricos, eu fico até impressionada, porque hoje eu estava mexendo nas coisas do meu pai e eu achei cartão telefônico. Ele tem coleção. E eu A fichinha também? Não, é o cartãozinho. O cartão para usar no orelhão. Do tamanho de cartão de crédito. Isso. Eu tive nesse, quando eu cheguei dos Estados Unidos, que uma época eu andava com cartão telefônico, aí depois arrumei celular, orelhão. E aí, isso é o ponto que eu quero chegar. Assim, eu nem sei o que é isso, e como as coisas foram mudando ao longo do tempo. Hoje cada um tem seu telefone e pronto. Então, e ver igual a gente viu os dados aí, cada pessoa, né, tem seu telefone, a porcentagem, é muito interessante. Obrigado, Maria Eugênia. Fico feliz em ver que você achou interessante. Fico satisfeito. Porque uma das coisas que me motiva a fazer essa apresentação, certamente eu poderia não fazer, se eu não fizesse, vocês não iriam perceber que eu não fiz, né? Por exemplo, não teria um pedaço do livro que eu pulei, né? Vocês não iriam perceber. Realmente para mostrar para as pessoas que muito daquilo que você fala, infelizmente, está errado. Você não tem aderência nenhuma à realidade. Mas não é só no Brasil, não. Estados Unidos também. Tipo assim, pessoas saem falando umas coisas e você olha, peraí, não é isso. Isso aí que você está falando está errado. Não é verdade, não é coisa de cuidado. Então, assim, não quer dizer que até alguém vai dizer, não, felicidade é algo relativo, né? Você vai olhar para o seu vizinho, para o padrão de vida do seu vizinho, se você não tiver comer o padrão de vida do vizinho, você vai ficar triste ou deprimido, não sei o quê. Possivelmente, questão psicológica eu não vou entrar nisso. Mas o fato é que quando você olha realmente para os números, o ser humano está melhorando. Quando você faz o esforço para pensar, por exemplo, como eu tenho mais idade que vocês, eu lembro de algumas coisas que vocês não vão lembrar, mas vocês podem conversar com seus pais. Então, contar para todo mundo aí, vocês sabem o que é monografia de final de curso, né? Todo mundo sabe o que tem. Quando estava terminando a graduação, tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, né? Monografia. Vocês sabem, né? Eu me formei em 1990. A minha monografia, eu escrevi tudo à mão. Aí, apesar de eu ter diploma, eu fiz curso de datilografia, mas eu nunca trabalhei como datilógrafo. Então, se me botaram numa máquina de escrever, assim, com curiosidade, alguém aí já tentou usar uma máquina de escrever? Aqui em casa tem uma. Eu brincava quando eu era criança, era da minha mãe. Tá. Alguém mais tentou usar isso? Eu já tive essa som assim também, na casa de um amigo meu. O meu avô tinha uma, eu já apertei umas teclas lá, mas... Apertou a tecla. Mas assim, algum de vocês tentou escrever uma cartinha, por exemplo? Não, né? Não. Gente... Professor, eu tentei e era bem irritante, porque se errasse, tinha que voltar tudo, jogar fora. Isso se fosse uma máquina como uma IBM que tinha um corretor branquinho, se fosse uma outra totalmente IBM elétrica, se fosse uma que não era elétrica, aí, pô, às vezes, dependendo do erro, você jogava fora, começava a alinhar a margem da direita, então era uma coisa assim. Pô, então, assim, quando eu terminei a minha monografia de graduação, eu escrevia tudo à mão, levava os negócios que eu tinha escrito à mão para o meu orientador, para ele olhar, fazer comentários. Aí, depois que ele falou, tá tudo ok, eu contratei uma pessoa uma datilógrafa para digitar. Na verdade, eu trabalhava numa empresa de consultoria, tinha uma secretária lá que era uma datilógrafa bem hábil. Eu paguei para ela, fiz um acerto com ela, ela bateu para mim, eu paguei. E ainda teve uma coisa engraçada, que tinha, em algum momento, eu usava uma equação algo desse tipo aqui. Com as letras gregas, alfa, beta 1, beta 2, epsilon. Então, eu me lembro que ela usava uma máquina IBM. Eu comprei uma esfera que era onde tinha as fontes, as letras.
que basicamente, quando ela ia digitar o grego, ela tirava o nosso alfabeto e colocava o grego e digitava lá, para ela digitar os gregos. Então, assim, melhoramos muito. Assim, o padrão de vida hoje é muito maior. Então, fica mais coisas como lavar roupa. Nossa, lavar roupa à mão, que eu estou dizendo, né? Trabalho árduo mesmo, né? Pequena coisa, lavar a máscara, que é essa que a gente usa agora na pandemia, lavar aquilo lá é rapidinho, mas imagina lavar uma camisa como essa, lavar um bando de fronha, né? Sol, então, nossa, uma roupa toda suja, suada, né? Trabalheira que é. Então, realmente, nós avançamos muito. Agora, o curioso é que também a gente não se dá conta como a gente cresceu nessa situação, do quão frágil, por pensar, é esse nosso bem-estar. Que, por exemplo, se vai uma mega greve de caminhoneiro, de 60 dias, pensem no que acontece. Vamos tentar pensar. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte exercício. Vou marcar no relógio. Imagina assim, uma mega greve de caminhoneiros no Brasil. Os caminhoneiros param por 60 dias no Brasil inteiro. Marcando a partir daqui, vocês pensem o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Estou marcando, hein? 20 segundos. Ok, passaram os 20 segundos. Então, espero que vocês tenham feito o exercício, né? O que vocês acham que aconteceria no Rio de Janeiro? Será como Rio de Janeiro, uma grande cidade como Paris, Londres, numa situação dessa de parar o transporte do caminhão? Eu falei greve de caminhoneiro, eu poderia ter falado também greve, também ter todos os transportes, para as mercadorias. O que vocês acham que ia acontecer na cidade? Alguém escreveu? Aumento da gasolina, né? E de todos os produtos, já que não consegue mais chegar aos produtos. Entra em colapso a cidade. Colapso, isso. Incluiu alguém, o João Felipe botou no chat. O fim, né? O fim do mundo. Ia ser um caos, assim, um desastre imenso. Então, assim, tempo, não? Perdão, Guido, fala. Rolou algo parecido há pouco tempo, não? Acho que em 2019, 2020. Se eu não me engano, teve caminhoneiro. Mas não chegou não durou 60 dias. Foi ali uma semana, duas, por uma ameaça, mas, por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro, eu não cheguei a sentir falta de nada. Não deixei de comprar. Não, mas eu lembro que tinha, tipo, umas filas enormes de carro em posto de gasolina e coisa assim. Sim, tá começando a ameaçar mais. O problema é assim, quando começa em falta de gasolina, falta gasolina um dia, dois, você ainda toca a vida. Mas se o negócio persiste, a cidade entra em colapso. Uma cidade como o Rio de Janeiro vai entrar em colapso. E não tem como, seja Rio de Janeiro, Paris, Londres, Tóquio, as pessoas de um local como uma cidade dessa saírem à rua e acharem alimento, por exemplo. Né? Não tem como. Você precisa do abastecimento, porque hoje nós não moramos colados. Por exemplo, eu, quando era mais jovem, eu sabia, ainda sei, mas se eu for, eu vou saber. Tem até o material pescar. Posso ir aqui na praia, numa praia, pescar. Mas imagina se todo mundo resolver ir pescar. E a outra coisa, assim, quando você pensa, eu vou pescar, mas eu tenho todo o material industrializado, chamado molinete, caniço, anzol, que é linha de pesca, essas coisas. Então você não vive de jeito nenhum. Então, todo esse nosso bem-estar, ele precisa do contínuo funcionamento do sistema econômico. E eu falei do caminhoneiro que é fácil a gente pensar, caminhoneiro parou, não chega nada. Mas se você tem um colapso assim, corta telefonia também, completamente, vai haver um colapso. Cortou todo o sistema telefônico de uma cidade como o Rio de Janeiro. Daqui a pouco tem um colapso, que a internet vai parar de funcionar, não tem como fazer pagamento, aí, não havendo pagamento, as pessoas não vão comprar. Os comerciantes não vão querer vender, e, por sua vez, os comerciantes não vão conseguir também comprar produtos para colocar à venda, e assim vai. Perde acesso. Por exemplo, na hora que pensar assim, caiu o sistema telefônico, você possivelmente afetaria o acesso à internet. Como é que você vai acessar, tirar o seu extrato bancário? Possivelmente você vai chegar num caixa automático, numa agência bancária, vai estar fechado, os caixas automáticos vão estar fora do ar. Né?
190, 190, chamar a polícia, cai também, possivelmente ficaria mais fato ter saques, cenas de violência, né? Tudo isso. Então, essa nossa vida, esse padrão mais alto de vida que nós temos hoje, comparativamente aos nossos antecessores, requer uma economia muito mais, um sistema econômico muito mais sofisticado do que aquele que existia há 2, 3, 10 mil anos, né? Porque também já, vou pensar, como você pensa, a economia gira em torno do trabalho, da utilização de recursos para satisfazer a necessidade do ser humano, o que existia um sistema econômico, possivelmente, já há 10 mil anos. Na hora que os seres humanos fizeram a primeira troca, por exemplo, com um peixe por algumas batatas, pronto, temos um mercado. Surgiu a primeira transação econômica. Pode pensar assim. Então, o sistema hoje é muito mais sofisticado e muito mais, em certo sentido, muito mais frágil. Não é impossível que ele seja derrubado. Mas, por outro lado, vou pensar, ele é bem mais, pelo menos, mais resiliente do que eu penso. Até vou falar para vocês, quando teve a greve de caminhoneiro, que o Guido levantou, eu estava começando a ficar preocupado com a situação de greve de caminhoneiro. Se isso continuar, foi em 2018, acho que foi no ano da última eleição presidencial, se eu não falha a memória. Pode começar a faltar comida, alimento aqui no Rio de Janeiro, né? Eu já tinha até pensado, se isso for, o negócio sair um caos, dependendo de onde tiver, dependendo de como tiver em outros locais do Brasil, eu não quero saber, eu vou embora, vou ficar aqui morrendo de fome, né? Mas passou longe disso. Mas aí veio agora a pandemia, quer dizer, não, os setores não essenciais vão fechar, só os essenciais vão funcionar, o diabo é que você não consegue fazer uma separação. O que é essencial não é arbitrário, e nada garante que se você derrubar, faz uma lista, mas assim, lista lá, 1, 2, 3, 101, 102, aí, sei lá, 999 setores. Aí você diz, olha, daqui para cima isso é essencial, daqui para baixo não é essencial. Esses aqui vão ficar parados por um mês. Onde está dito que se você parar esses setores aqui, esses aqui conseguem continuar funcionando? Onde é que está dito isso? Em nenhum lugar. Você não sabe isso. Porque, veja, a gente só é essencial. Mas quem decidiu que é essencial? O pessoal no governo, não é para fazer pouco das pessoas, não, eles não têm condição de fazer isso. É porque, se a gente for pensar, o sistema econômico é uma coisa assim, começar a parar e pensar, sensacional, como é que funciona. Tem uma coordenação imensa entre os agentes que não é fácil. Vou tentar simular isso, replicar no computador. Muito difícil. Então, assim, basicamente, que alguém vai pensar, olhar para a sociedade, para o sistema econômico que está funcionando e dizer, eu posso fechar 500, eu identifiquei 1000 setores, eu posso mandar parar 500, os outros 500 continuam funcionando? Não está garantido que isso vai funcionar, não. Quando começou a pandemia, fechando vários setores, cheguei a ficar preocupado com a ideia de que a gente pudesse entrar em colapso. Porque, veja bem, não havia dúvida. Eu falei greve de caminhoneiro, mas vamos fazer outro exercício. Suponha que a gente conseguisse colocar todo mundo em casa por 2 meses. Todo mundo mesmo. Também haveria um caos e colapso, né? Porque se está todo mundo em casa, daqui a pouco começa a faltar água, porque o pessoal que trabalha na SEDAI, que acho que agora trocou de nome, não vai estar indo na SEDAI, né? E a energia elétrica também vai faltar. Então, outra coisa que vai começar a ter problema também é coleta de lixo. Então, uma cidade como o Rio de Janeiro, que a coleta de lixo está longe de ser uma maravilha, se essa coleta deficiente que tem for parar de ser feita, daqui a pouco é um caos completo, né? E a vida pode ser muito pior do que a gente imagina. Eu me lembro, isso tem muito tempo, e um pouco antes de ir para os Estados Unidos, estava olhando uma reportagem sobre a vida na capital de Angola, que acho que, não falo de memória, a capital de Angola é Luanda, né? Beira é a capital de Moçambique, se eu não estiver confuso.
mas acho que era vida em uma cidade angolana, a capital, durante a Guerra Civil, que o país estava destruído. Então, assim, na capital tinha alguns prédios residenciais, o elevador, poço do elevador, em vários prédios, tinha virado depósito de lixo. A pessoa não tinha que jogar lixo, sempre abria. O elevador não funcionava mais. Então, a pessoa lá do quinto andar abria a porta do elevador, pegava o lixo e fechava a porta. E quando que aquilo era coletado? Provavelmente nunca, né? Imagina o desastre que não... Né? Então, a vida claramente pode piorar muito. Então, mas voltando para quando começou a pandemia, com a ideia de não, alguns setores vão fechar, não sei o quê, eu cheguei a pensar, pô, o que vai acontecer? Eu vou ficar surpreso se a gente tiver um colapso sério, não só no Brasil, como em outros países, mas felizmente não aconteceu. Porque, na verdade, o sistema econômico é muito mais resiliente, muito mais adaptável do que eu imaginava. E hoje, por exemplo, que eu vou alguns supermercados aqui perto da minha residência fazer compras, o que mais tem lá, agora, cada supermercado tem uma equipe de... Não sei se vocês já perceberam isso indo ao mercado. Não mercado pequeno, mas no supermercado, por exemplo, eu vi o Zona Sul, também vi no Pão de Açúcar, vi num outro aqui, uma rede Hortifruti. Eles têm agora uns funcionários só que recebem os pedidos, compra por WhatsApp ou por internet. Então, você vê, tem uns funcionários, que antigamente não tinha isso, andando com uma lista de compras. Então, que alguém pediu 5 sacos de arroz, 10 quilos de feijão, ou alguém no próprio supermercado vai lá, separa tudo, entrega, manda entregar na casa da pessoa e paga lá na hora. Quando você entrega, eu não sei se quando pediu no site já fez o pagamento, né? Eu não sei como funciona exatamente, os detalhes exatamente. Eu sei que você tem a opção de pedir e pagar na hora. Não sei se tem a opção de pagar no site. Então, assim, tudo isso surgiu pelo esse serviço. Pela essa quantidade de... Então, se não já tinha um serviço, a escala era bem menor. Vários funcionários andando dentro do supermercado e coletando as coisas para fazer entrega, isso surgiu, aumentou muito pós-pandemia. Eu algumas vezes pedi coisa para entregar aqui em casa, aí conversei com os entregadores, e vários deles falaram, não, comecei a trabalhar aqui depois da pandemia. Até um deles comentou, então, assim, alguns eram funcionários do supermercado, já estavam lá, mas muitos eram terceirizados, né? Alguém que era dono de um automóvel, então prestava serviço para o supermercado. Inclusive, alguns contaram, pô, o meu trabalho eu passei a trabalhar mais, aumentou a demanda pelo meu serviço de entrega que eu faço, aumentou muito. Tem muito mais oportunidade agora do que antes da pandemia. Agora, o ruim para a pessoa que ela não pode ficar em casa como muitos outros, né? Se proteger, evitando contato para se proteger do vírus. Então, assim, houve um ajuste, mas normalmente é impressionante como é rápido. Um outro que eu lembrei aqui também, e na verdade foi no ano da pandemia, se não me falha a memória. Exatamente no ano da pandemia. Peraí. Eu acho que foi em janeiro de 2020, quando apareceu uma tal de geosmina na água da SEDAI, ou não sei se foi no ano anterior. Uma época que a água... Bom, imagina, alguns dos senhores não moram no Rio de Janeiro, ou todos moram no Rio. Algumas das pessoas não moram, né? Eu não moro com isso. Tem pelo menos uma pessoa. Geosmina é o seguinte, em algum momento, em um verão, não sei se foi verão de 2019 ou verão de 2020, eu acho que foi na virada de 2019 para 2020, a água que chegava nas torneiras, SEDAI é a companhia de água aqui do Rio de Janeiro, estava vindo meio marrom com cheiro, um cheiro forte de terra, não sei o quê. Aí a SEDAI tem geosmina. Eu já há muito tempo não bebia a água da SEDAI. Eu já desconfiava dela, né? E aí foi o carro de todo mundo, vamos comprar água mineral. Aí você chegava nos primeiros dias que teve essa negócio, apareceu aquela água com a qualidade ruim, você chegava no supermercado, não tinha água mineral para comprar. Mas passou uma semana, as duas, supermercados cheios de água mineral. Atulhados. É mais caro, evidentemente, que a água que você pega na torneira, evidentemente, mas você houve o ajuste. Aumentou, devido ao problema com a SEDAI, aumentou a demanda por água mineral. No primeiro momento houve escassez e rapidamente a quantidade ofertada aqui aumentou. A oferta se ajustou. Uma das coisas que também aconteceu, percebi, o que aconteceu com o preço da água mineral?
subiu, né? Ficou mais caro, mas apareceu água mineral. Então, esse é um sistema que funciona, realmente. Perguntas, senhores? Não temos perguntas? Não? Ok. Então, eu vou... Já são 16h37, o nosso horário... Desculpe. Eu errei, hein? Desculpe. A aula acabava, era para acabar 16h30, não é isso? Sim, acabou passando um pouco. Desculpe, tá? Peço desculpas. Então, vou aqui parar a gravação. E na próxima aula a gente começa o tópico 2, então.